Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje começamos a estudar o livro de Marcos. Quero te convidar, se você ainda não fez isso, a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ao final compartilhar com seus amigos usando a hashtag Bíblia Todo Dia. Não se esqueça também de acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se associar ao Maximize, se tornar um parceiro do nosso ministério e também desse projeto. Nós vamos perceber aqui mais uma narrativa do Evangelho, a boa notícia ou a melhor notícia do mundo. E agora veremos essa narrativa a partir da perspectiva de Marcos. A tradição afirma que esse Marcos aqui é o João Marcos, que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que caminhou um tempo com Paulo e fez provavelmente uma compilação dos relatos do apóstolo Pedro, segundo alguns pais da igreja na história primitiva do cristianismo afirmam. Provavelmente ele fez um apanhado, um resumo das pregações, das ministrações de Pedro para os romanos. E é justamente por ser um evangelho escrito aos romanos que a linguagem é tão específica e diferente da linguagem, por exemplo, do evangelho de Mateus. Nós vemos que enquanto no evangelho de Mateus, no primeiro evangelho, que foi escrito principalmente para os judeus, há uma ênfase grande em demonstrar como Jesus Cristo era o Messias através das profecias do Antigo Testamento. No livro de Marcos, nós vamos encontrar poucos ensinamentos detalhados a respeito de Jesus e vamos ver muitas das suas ações, muitos dos seus milagres, dos seus feitos, algo que chamava muito mais a atenção dos romanos, que era um povo que vivia de conquistas, que era um povo que vivia do poderio militar. Marcos capítulo 1 e versículo 1 afirma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que começa o livro de Marcos, sem grandes reflexões teológicas, como existem no Evangelho de João, sem grandes genealogias, como existe no Evangelho de Mateus. O autor simplesmente afirma categoricamente de que Jesus é o Filho de Deus. E em seguida ele começa a descrever aquilo que Jesus fez. Esse é o único momento em que o autor vai afirmar isso diretamente no seu livro. Em seguida, ele vai deixar o próprio leitor, eu e você, tirarmos as conclusões se Jesus era ou não, de fato, o Cristo. O capítulo 1 já mostra uma série de ações que esse poderoso Filho de Deus realizou no começo do seu ministério. Tão poderoso que ele relata que até mesmo o profeta João Batista, o maior profeta dos seus dias, testemunhou dele. O capítulo 1 e versículo 7 de Marcos diz: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Também sem muitos detalhes teológicos, sem argumentar demais, Marcos mostra logo em seguida que o próprio Deus confirmou a afirmação que ele fizera no começo do livro. Versículos 9 a 11 do capítulo 1 dizem: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Também de uma forma direta, de uma forma dinâmica, Marcos mostra aos romanos que Jesus venceu as tentações do diabo no meio de animais selvagens, como o Evangelho afirma, e que foi servido pelos anjos. A gente pode dividir o livro de Marcos em 3 grandes seções. A primeira delas, dos capítulos 1 a 8, mostra Jesus na Galileia, levando os milagres e os ensinamentos do reino. Essa seção apresenta ao povo quem é Jesus. Na metade do capítulo 8 até o capítulo 10, a seção central do livro vai trazer algumas conversas mais específicas de Jesus com os seus discípulos,
deixando mais claro o que significava de fato ser o Messias, ser o Filho de Deus escolhido. Apresenta então por que ele era o Messias e como os discípulos entenderam isso. Finalmente, os capítulos 11 a 16 mostram Jesus em Jerusalém, sua entrada triunfal, sua crucificação e sua ressurreição. Apresenta como ele se tornou o Messias para nós hoje. Mas voltando para o capítulo 1, a mensagem de Jesus para o povo, segundo o Evangelho de Marcos, era simples e clara. A Bíblia diz nos versículos 14 a 15, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Foi com essa mensagem que a Bíblia mostra que ele chamou e discipulou os pescadores de homens. A palavra arrependimento no grego é metanoia e significa mudança de mentalidade. Arrepender-se é dar as costas para o pecado e crer e se voltar para a mensagem do Evangelho. Você não pode fazer um sem fazer o outro. Não existe mensagem do Evangelho sem uma mensagem de arrependimento e de mudança de vida. Nós vemos ainda no capítulo 1, Jesus exercendo poder sobre os demônios, sobre as doenças, e no capítulo 2 ele cura um paralítico e até se mostra maior do que o sábado que os judeus usavam para um tempo de descanso e de adoração a Deus. O capítulo 3 vai mostrar novamente a escolha dos apóstolos e a liderança daqueles dias rejeitando Jesus. Mais uma vez, vemos Jesus declarar que a sua mãe e os seus irmãos de verdade são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas eu quero destacar no vídeo de hoje o chamado dos apóstolos. E aqui nós vamos aprender lições preciosas para as nossas vidas nos dias de hoje. Capítulo 3, versículos 13 a 15 diz: Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos ou enviados, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Percebemos aqui que, assim como os discípulos, ele chama você para perto porque ele quer. Ele quer você perto, ele quer relacionamento. Vemos também aqui que antes de te enviar para ir e pregar, ele te chama para vir e para estar perto. Cristianismo é muito mais do que um ensinamento. Cristianismo é um relacionamento e não dá para cumprir o ide, que veremos no final do Evangelho de Marcos, sem antes cumprir o vinde, se aproximando e tendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nós vemos também que o Senhor Jesus continua chamando nos dias de hoje, cada um, para um relacionamento íntimo com Ele, pois só assim nós vamos experimentar a verdadeira transformação de vida proposta pela mensagem do Evangelho. A boa notícia, o Evangelho não é apenas uma mensagem, o Evangelho é uma pessoa. Deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 4 a 6 do Evangelho de Marcos.